Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes. Seja bem-vindo ao nosso canal QG do Investidor. Procure a gente também lá na rede social Instagram. Estamos lá também com o QG do Investidor ou então Thiago Gomes _QG. É uma satisfação enorme ter você aqui no nosso 19º vídeo da nossa minissérie O Investidor Inteligente, onde estamos tratando do livro de Benjamin Graham. Mais uma vez, ratifica aqui a nossa posição de não te vender nenhum curso durante essa minissérie. Se você não assistiu os outros vídeos, pare e assista os vídeos anteriores. Durante todos os vídeos a gente vem trazendo para você os conhecimentos e ensinamentos desse livro. Um livro bastante interessante para aquele investidor comum. E aí, Thiago, quem é o investidor comum? O investidor comum é você que trabalha em 2 turnos, que tem uma família para cuidar, que não tem tempo suficiente para ficar acompanhando o mercado, especulando naquela loucura de compra e venda, está no momento de comprar, está no momento de vender, trabalhando em cima de notícias. O livro de Benjamin Graham, ele trata exatamente de coisas do cotidiano do investidor. E o investidor, como a gente viu e como você vai ver durante toda a minissérie, ele se diferencia do especulador exatamente por não ter que perder tanto tempo analisando as empresas ou analisando as notícias. Sou Thiago Gomes, formado em Ciências Contábeis, com mestrando na área de controladoria, especialização na área de auditoria e gestão. Estou aqui para te trazer um conhecimento de forma simples e tranquila. Então vamos lá. Nesse capítulo do livro, o capítulo 19, ele fala sobre os acionistas e os administradores, os controladores das empresas. Mas o foco principal desse capítulo é sobre os dividendos. Até quando os acionistas devem abrir mão dos dividendos? E o que seriam esses dividendos? Os dividendos é exatamente a distribuição do lucro da empresa no qual você se tornou sócio ao comprar uma ação. Então, ele traz uma dinâmica no qual você acionista, você sócio daquela empresa, abre mão de receber parte do lucro para que os administradores, os controladores possam reinvestir o lucro e assim gerar mais lucro, gerar crescimento daquela empresa. Algumas empresas, elas costumam fazer isso. Elas distribuem poucos dividendos para pegar parte daquele lucro e reinvestir. Então, esse reinvestimento é de um lucro que você, investidor, tem direito. Ela não distribui, ela não lhe paga para poder reinvestir. Nesse caso, a empresa ela tem que gerar, por obrigação, um crescimento. Porque se ela pega o lucro, se ela pega o seu dividendo, que era para ser o seu dividendo, que era para ser o seu rendimento, reinveste, não consegue fazer com que a companhia cresça, alguma coisa está errado. E o livro, até nas suas primeiras edições, ele batia muito, Graham batia muito na tese que o investidor, por menor que seja, o acionista, por menor que seja, deve brigar pelos seus direitos. Então, se os administradores estão lá e não conseguem fazer esse crescimento, por menor que seja a sua participação, você deve solicitar melhora dos administradores ou então até a sua troca. É um pouco improvável, né, no nosso pensamento, na nossa capacidade de analisar e pensar, será se realmente eu tenho todo esse poder? Eu concordo que Graham talvez esteja sendo um pouco exagerado, vamos dizer assim. No dia de hoje, e devemos lembrar que o livro é antes de 1929, 1940, no dia de hoje isso fica um pouco improvável. Só que nós temos um grande poder, uma grande opção na nossa mão. Não continuar mais sócio dessa empresa. Se não há um mínimo de sócio dessa empresa, se os investidores realmente pensassem de maneira inteligente, eu não tenho por que continuar em uma empresa que, em vez de pagar o meu rendimento, reinveste os lucros e não consegue crescer.
Por isso que uma das dinâmicas, um dos ensinamentos de Graham é que que você olhe para a empresa e veja, há um crescimento constante dessa empresa nos últimos 10 anos? Há uma distribuição de dividendos constante dessa empresa nos últimos 10 anos? Se essa empresa ela não cresce, se essa empresa ela não distribui seus dividendos, não distribui os seus lucros, por que que eu vou me tornar sócio ou permanecer sócio dessa empresa? Vamos lá, veja se você entendeu. Você é sócio de uma empresa, você é sócio de um negócio. Esse negócio ele gera lucro. Então, você espera receber parte desse lucro. Foi por isso que você entrou nessa empresa. Só que o seu outro sócio, seus outros 2 sócios, vamos supor, chega para você e diz: olha, não vamos mexer no nosso lucro, não. Não vamos distribuir esse lucro, não. Vamos reinvestir esse lucro na empresa, comprar novos maquinários, investir em marketing, investir em busca de lead, de clientes novos para aumentar o nosso faturamento e no futuro a gente ter um lucro maior e receber um rendimento, ter uma renda, um retorno bem maior. E aí você concorda. Só que você não faz parte da administração do dia a dia desse negócio. Você acredita nos seus outros 2 sócios. Ao passar do ano, no ano seguinte, você vê que o retorno, o crescimento, ele não foi compatível com o valor investido. Isso lhe deixa triste. Nesse momento, você vai chegar para os seus sócios e vai questionar: será se compensou eu reinvestir os meus lucros? Será se compensou a gente não distribuir esses lucros e ter reinvestido porque o crescimento ele ficou igual dos anos anteriores? Ou então o crescimento ele chegou a diminuir? Você faria isso se você tivesse esse poder de cobrar os outros sócios. Só que como em uma empresa muito grande, onde o seu capital investido é mínimo, né? Não vai fazer tanta diferença para os grandes investidores, para os administradores, a única opção que eu vejo que você vai ter é você sair da sociedade, você vender as suas ações. E para isso você tem que ter a capacidade de analisar se realmente o retorno investido, do dinheiro investido, não foi suficientemente bom. Porque há uma falácia no mercado financeiro, os administradores são muito mais capazes de reinvestir o seu lucro do que você. Eu não, eu já penso que você é o dono do dinheiro e você, sendo um investidor inteligente, você tem sim capacidade de saber se vai reinvestir seus dividendos na mesma empresa ou se vai reinvestir em outras empresas. Uma das maneiras mais básicas de você saber se os administradores estão trabalhando bem é fazendo a comparação. Por isso que no vídeo anterior é um vídeo de comparação entre as empresas. Porque você tem que ter essa capacidade de, será se realmente está tendo um crescimento? Vou olhar aqui aos pares. Quando você olha os pares, seus concorrentes, você vê que esses concorrentes estão tendo um retorno sobre o investimento muito maior. É aí que você percebe que realmente não compensou você fazer esse reinvestimento. Realmente não compensou você não receber o lucro do qual você faz parte, da empresa no qual você tem esse direito. É bastante interessante. E os dividendos, eles têm por obrigação também de serem crescentes ao longo dos anos, ou pelo menos eles sejam compatíveis com o crescimento da empresa. Aí você toma a sua decisão. Antes, quando eu não investia de uma maneira inteligente, eu parava muito para olhar números secos. E não olhava o que os administradores estavam fazendo. Eu sei que é difícil a gente abrir e ver se os administradores estão comprando ou vendendo suas ações, os controladores estão comprando ou vendendo as suas ações. Sei que isso é complicado da gente estar acompanhando de tempos em tempos. Mas das empresas de risco maior, o risco daquela empresa é maior, eu costumo acompanhar. Mesmo assim, tem falhas nesse acompanhamento. Porque
São vários afazeres da vida cotidiana para a gente cumprir. E não vivemos apenas de olhar as empresas, senão nós não seríamos uns investidores inteligentes. Seríamos investidores agressivos, aqueles que querem ganhar acima da média do mercado. E você tem que entender que, sendo um investidor inteligente, nem tudo a gente vai poder fazer, nem tudo você vai poder fazer. Então, eu aconselho se a empresa não distribui dividendos na média dos seus pares, na média dos seus concorrentes, que o seu retorno de crescimento seja acima, de maneira proporcionalmente acima dos seus concorrentes. Se essa dinâmica não for apontada, se você analisar a empresa ali no tempo certo, né, anualmente, e essa posição não estiver sendo apontada, você se retire da sociedade. Não é porque é uma grande empresa, uma empresa que distribui dividendos, uma empresa que está crescendo, necessariamente ela está crescendo o suficiente para que você permaneça. Você tem que olhar também o preço da ação. Ela pode não estar crescendo em número, mas ela está crescendo na valorização desse ativo. E aí você começa a se defender pela valorização do ativo. Se você não está ganhando renda, você não está ganhando rendimentos, você não está participando dos lucros de maneira ativa dessa empresa, que você esteja ganhando na valorização do papel. A valorização do papel pode não acompanhar a valorização nos números contábeis. Pode não acompanhar. O normal é que acompanhe, mas pode não acompanhar. A gente pode estar vivendo uma etapa de êxtase daquela empresa que não são expressas, não está expressivamente ali nos números. Então o que é que você faz? Você vê, olha, não distribui dividendos. O crescimento contábil dela não está bom. Mas a sua valorização do papel, a sua valorização do ativo, o preço do ativo compensa eu permanecer como sócio. Só que eu vou montar uma trava de segurança. A partir desse ponto, se ela desvalorizar mais, eu vendo. Por quê? Porque contabilmente eu vejo que ela não está crescendo no percentual favorável para a não distribuição dos lucros. Mas no preço do ativo ela está. Então eu faço esse parâmetro. E você também deve fazer esse parâmetro. Você tem que pensar em maneiras antes de sair. E eu lhe passo essas duas maneiras. Ou cresce no preço da ação, ou vai crescer no preço contábil, nos números contábeis, melhor dizendo. Então, o capítulo é bem rápido, é um capítulo de 8 páginas, traz mais esse conhecimento sobre dividendos, sobre a responsabilidade do investidor de acompanhar os administradores e acompanhar o reinvestimento desse lucro. Então, meus amigos, eu sou Thiago Gomes. É uma satisfação ter você aqui no nosso 19º vídeo e até a próxima.